Olá, professores! Estamos de volta para mais um vídeo aqui do Novo Professor, para a gente trocar aquela ideia legal, aquela ideia bacana para levar para dentro de sala de aula e conseguir mudar um pouco mais a vida dos nossos alunos, tornar mais confortável, tornar mais agradável, e esse bate-bola é sempre muito importante para a gente. Obrigado, Valade, por mais um vídeo aqui! E hoje vamos falar um pouquinho sobre como fazer o nosso aluno pensar maior, né? Fazer ele pensar cada vez com mais intensidade, pensar de fato grande, né? E a primeira coisa que a gente traz para você é saber que o aluno pode aprender o que quiser. É muito importante que a gente pare com aquela ideia de que o cara que vai fazer engenharia só gosta de física e matemática, o cara que vai fazer direito só gosta de história e geografia, porque, de fato, o que a gente quer é formar uma pessoa melhor, formar um cidadão melhor, levar esse cara para o mundo, certo, Valade? Com certeza, pessoal. Na verdade, essa ideia de que o conhecimento ele é limitado àquela matéria não é nada interessante, nunca foi nada interessante, e o mundo de hoje tem mostrado cada vez mais isso. Como que o cidadão ele precisa de uma formação global. E isso começa dentro da sala de aula, antes ainda dele chegar à universidade. Então é nosso papel como um professor mostrar para esse aluno a dimensão de que, para com esse discurso de que matemática não se aprende. Se aprende sim. Eu penso sempre, Léo, que assim, ele vai aprender o que ele quiser, aquilo que ele estiver disposto a aprender. Então, é nosso papel de professor abrir um tanto quanto esse pensamento do aluno. Esse título é interessante, que o pensar grande é você pensar aberto. Peraí, para e analisa. Por que você diz que você não vai estudar matemática? Você já viu as razões pelas quais você diz não entender a física, não entender a química? Vem cá, de repente o seu problema em física e química não está na física e química, está na parte conceitual. Então vamos nos dedicar uma semana, 2 semanas, tempo que a gente precisar para entender mais a parte de conceito. E é nisso que a gente precisa cada vez mais focar para passar para os nossos alunos. Que métodos eu vou fazer para ele aprender grande? E eu tô pensando assim, Valadares, há muito tempo atrás os alunos ficam assustados, né? Ah, o cara era físico, matemático, filósofo, historiador, não sei o quê. O cara tinha múltiplas funções e a coisa cartesiana de cada um no seu quadrado ali, né, fez com que o aluno, hoje em dia, uma das coisas que me deixa, não vou falar irritado, que não é a palavra correta, mas me deixa um pouco assim, caramba, que esquisito. É, a questão de física, o cara, eu fiz por matemática. Eu falo, não, cara, você fez pelo seu conhecimento, uma coisa adquirida, uma coisa que está dentro de você. Não existe uma pasta da matemática, uma pasta da geografia. Então é importante que o aluno queira, e o nosso discurso tem que ser sempre esse, pensar grande, aprender de tudo, mostrar que ele é capaz de conseguir aquele conhecimento de alguma forma, né? Então é de fato isso, aprender o que ele quiser. E o nosso objetivo é fazer ele querer aprender um pouco de tudo. Tudo de tudo, acho que é querer demais no primeiro passo, que ele saiba tudo de tudo, que é impossível para o ser humano, né? Aliás, não vou dizer impossível, pode ter gente que consiga, mas acho inviável, improvável, né? Mas aprender de fato o que ele quiser. E o nosso papel é muito mostrar para ele que ele é capaz de aprender de fato o que ele quer. Eu acho que é nisso que o papel do professor é importantíssimo, desde o instante que você vai ter que dizer para o aluno, olha só, você pode aprender isso sim, para isso basta ter foco. E é nessa ideia de foco que a gente parte para o segundo item, Léo. A ideia de reforçar a concentração naquilo que se está fazendo. Então, como eu disse ainda há pouco, a sua dificuldade em química está em quê? Entender os elementos da tabela periódica? Vamos nos dedicar um tempo exato, fixo, nessa proposta, nesse propósito de melhorar essa minha deficiência. É isso que também a gente tem que reconhecer. Eu tenho uma deficiência em tal parte, mas eu vou me dedicar de tal maneira que isso não vai ser mais uma deficiência. Vai ser um ponto pacífico que eu vou passar por isso e vou superar um obstáculo que eu tinha. Isso é muito importante, né, Léo? Inclusive assim, eu acho que é importante, né, nesse lance de reforçar a concentração, já que o aluno está ali em sala de aula, aquelas 5 horas no colégio, aquelas 6, 7, 8 horas, dependendo de cada grade curricular, que ele entenda que tem que tirar um grande proveito daquilo, né? Cada vez que ele se concentra mais na aula, cada vez que ele presta mais atenção na aula, além do rendimento dele aumentar e ele conseguir aproveitar melhor o tempo, porque se ele presta muita atenção em sala de aula, ele consegue diminuir o impacto de casa, né? Ele não vai precisar correr tanto atrás em casa, vai poder estudar com um tempo um pouco mais reduzido, uma vez que a aula foi muito valiosa para ele. E além disso, o tempo vai passar rápido, porque quando você está concentrado num tema, né, o tempo passa rápido da aula, ele sofre menos naquela aula. Então, mostrar para ele, olha, tá vendo como você prestou atenção na aula hoje, como passou mais rápido, como você gostou mais da aula, como você tirou mais proveito? Agora você vai ver que em casa os exercícios vão ser mais fáceis, você vai render melhor na prova, aumentar o seu rendimento, certo? E um pouco de, cara, como é que ele vai se concentrar na aula? Aquele aluno não consegue prestar atenção em nada.
O discurso da empatia, que nada tem a ver com simpatia, né, Valad? Nesse Exatamente. momento é muito importante. Com certeza. Fala um pouquinho sobre empatia, Valad. Pessoal, não confundir simpático e antipático com a palavra empatia. Empatia, traduzindo em linhas gerais, é você se colocar no lugar do outro. É você fazer esse exercício. Peraí, eu como professor, se eu fosse aluno e estivesse sentado ali, como é que ele está prestando atenção à minha aula? Como é que ele está entendendo o discurso que eu estou montando? Mas também é o papel do aluno se fazer entender e se colocar no lugar do professor. Então, gerar empatia é esse processo sempre reverso. Professor para o aluno para o professor. Calçar os sapatos do outro, né? Isso Um aí. calçar o sapato do outro, se colocar naquela situação. Cara, olha só, eu preparei a aula para você com o maior carinho, presta atenção nisso aqui. Da mesma forma cara, será que se eu tivesse sentado ali, eu estaria entendendo o que eu estou falando, né? Então, a empatia nesse momento é uma ponte para que ele consiga prestar muita atenção no que ele está fazendo. Prestando muita atenção no que ele está fazendo, ele vai ter um ótimo aproveitamento do tempo e aí ele é capaz de aprender o que quiser. Afinal de contas, é muito agradável para ele todo esse processo de conhecimento. Isso aí. E eu acho que com essa mensagem nesse vídeo, a gente está passando para os professores que a gente pode cada vez mais desenvolver nos nossos alunos um tipo de pensamento, um modelo mental um tanto quanto mais inteligente. A gente diz que a humanidade hoje, né, os tempos modernos, é uma grande dificuldade em lidar com a questão do tempo. Nesse processo, a gente está mostrando para o nosso aluno que ele pode aproveitar o seu tempo muito melhor, de uma forma muito mais inteligente. Como esse raciocínio agora que o Leonardo acabou de desenvolver. Assim, a gente está mostrando para o nosso aluno como pensar grande. É isso, Léo. Continue assistindo os nossos vídeos, né? Assista também os vídeos anteriores. Deixe seus comentários aqui. Até a próxima. Valeu!